Vamos ler a Bíblia? Nós estamos estudando Provérbios e hoje nós vamos ler Provérbios 24, verso de número 10. Está escrito assim: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a tua força? E eu quero ler também outra versão que está escrito assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Gente, nós sabemos que todos nós vamos enfrentar dias difíceis. Todo ser humano que está aqui na Terra vai ter os dias difíceis, tá? Para o pobre, para o rico, para o fraco, para o forte, para o branco, para o negro, tá? Para o novo e para o ancião. Todos nós vamos enfrentar momentos difíceis, tá? E nós vamos enfrentar esses dias difíceis, esses tempos difíceis, tá? E os tempos difíceis, eles podem ser muito úteis, sabia? Eu sempre falo que Deus não desperdiça nada, tá? Nesse tempo difícil, é que nós podemos mostrar quem realmente nós somos e que tipo de caráter nós desenvolvemos, tá? É na dificuldade que a gente vai mostrar quem somos, que tipo de caráter nós estamos desenvolvendo durante os tempos difíceis, tá? Então, gente, essas situações difíceis, elas podem servir para quê? Para nos tornar mais fortes. Esses tempos difíceis, eles servem para quê? Para nos tornar mais fortes, tá? Então, diante das dificuldades que nós enfrentamos todos os dias, tá? Que acontecem em nossas vidas, é que vai mostrar quem verdadeiramente nós somos, tá? E eu falo que na vida, nós temos vários desafios diários, e nós precisamos vencer todos eles. Aquilo que está ao nosso alcance fazer, nós vamos fazer, tá? Precisamos levantar a cabeça e fazer, mas aquilo que não é para nós fazermos, aquilo que não está no nosso controle, entra o quê? Entra o controle de Deus. Deus entra, gente. Quando nós não podemos fazer, Deus entra, porque nós temos um refúgio no nosso Deus. A palavra diz lá no Salmo 46 que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Então, vai vir os dias difíceis? Vai. Os tempos difíceis? Vai. E todos eles são úteis. É interessante que a gente só quer os dias bons, né? Mas os dias difíceis também fazem parte da vida. E nós devemos aceitar tudo que Deus tem para nós. Seja bom, seja ruim, tá? E porque Deus, ele tem o melhor. Às vezes o momento difícil que você está passando é o trabalhar de Deus. É Deus te treinando diante da dificuldade, tá? Então Deus, ele tem as maneiras de agir na nossa vida. Ele tem as maneiras de agir na nossa vida, e os tempos difíceis, Deus usa também os tempos difíceis para nos forjar, para nos treinar, para que possamos então verdadeiramente termos o caráter dele. É interessante que Jó foi provado. Olha como que Jó foi provado. Gente, aquele homem que tinha tudo, né? Aquele homem que era tão rico, tão bem sucedido, né? Então, Deus provou o coração de Jó, né? E foi tão maravilhoso tudo que ele passou. Por quê? Porque lá no final do livro de Jó vai dizer o quê? Que Jó conhecia Deus de ouvir falar. Conhecia Deus de ouvir falar. Mas depois de tudo que ele passou, quando veio a dificuldade, quando veio os dias difíceis, quando veio as enfermidades, sabe? Ele aprendeu o quê? A conhecer Deus como ele é. Como ele é. Então, gente, Deus se revelou para Jó como ele é. Então, é mais importante você ter
esse encontro de verdade com Deus, né? Foi isso que aconteceu no tempo da adversidade, na vida de Jó. Ele conheceu o Senhor como o Senhor é. Ele disse assim, olha, eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Então, olha o que resultou todo aquele tempo difícil, toda aquela dificuldade que Jó passou. Resultou que ele conheceu a Deus como Ele é. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, os dias difíceis são necessários. São necessários. Tá? Nos dias difíceis é que Deus ele vai moldando o nosso caráter. Né? Ele vai moldando o nosso caráter, ele vai nos treinando, né? Para poder ele ver se ele pode verdadeiramente confiar na gente, né? Ele faz esse teste para ver se verdadeiramente ele vai poder confiar na gente. E ele espera que ele possa confiar, né? Então, os tempos difíceis podem ser muito úteis, sim. Tá? A dificuldade que você enfrenta hoje servirá como um treinamento para que você seja fortalecido para situações mais difíceis que possa enfrentar no futuro. E é interessante que quando eu vejo essa palavra, eu lembro de Josué. Josué, quando ele começou, depois que Moisés morreu e que ele foi liderar o povo de Deus, Deus precisou animar ele sempre, Deus sempre anima. Dias difíceis estavam por vir, grandes desafios, né, estavam acontecendo na vida de Josué, mas Josué, ele pôde contar com a boa ajuda do Senhor, e Deus sempre animava ele dizendo, olha Josué, seja forte, seja corajoso, tá? Então, o Senhor, ele é um amparo para nós, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. Então, é confiar nele, é descansar nele, tá? É descansar nele, porque se você vacilar, no dia da adversidade, no dia da dificuldade, como será limitada a tua força? Então, a sua força vem do Senhor, tá? A sua força vem do Senhor. E é interessante que tem uma palavra aqui que eu quero ler também, lá em Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 5, a parte B do versículo fala assim, não te deixarei, nem te desampararei. Olha Deus falando conosco, não te deixarei, nem te desampararei. Então, nesse momento do tempo difícil, nesse momento que vier a enfermidade, nesse momento que vier o desemprego, nesse momento que vier a dor, nesse momento que vier a decepção, tá? Nesse momento difícil, tá? Nesse momento, você não está sozinho, você não está sozinha, porque o próprio Deus, ele diz para você, não te deixarei só, tá? Não te desampararei. E o verso de número 6, também de Hebreus 13, está escrito assim, está escrito assim, e assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador. Eu não sei o que você está enfrentando hoje, qual é a dificuldade que você está passando, mas olha o que o Senhor diz para você hoje, tá? Chega diante do Senhor com ousadia e fala para Ele, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Sua vida está nas mãos de Deus, tá? Está nas mãos de Deus e é o Senhor que é o teu ajudador. Ele que é o teu amparo, tá? Então, fica com a palavra de Deus. Fica com a palavra de Deus. Então, esses tempos difíceis
Eles vão acontecer, sempre vão acontecer. Mas isso é Deus nos forjando, é Deus tratando a nossa vida, é Deus tratando o nosso caráter, é Deus nos aperfeiçoando cada dia para nós podermos viver, tá? A vontade dele, que é boa, que é agradável e perfeita. Você não está sozinho, você não está sozinha. Deus está com você. Seja forte, seja corajoso. Tá? Seja forte e seja corajoso. Tem uma palavra aqui também que eu quero deixar para você aqui nos Salmos de número 31, verso de número 24, como eu falei aqui, ó, sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. E que Deus possa abençoar a sua vida muitíssimo, se fortaleça com a força do Senhor, não é com a sua. Não é com a sua força, é com a força do Senhor. Se fortaleça com a força do Senhor, tá? Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida muitíssimo. Eu espero que essa palavra tenha contribuído com a sua vida.